a representatividade que a gente tem hoje no Congresso, ela é realmente bastante capilar. Tem índio, bastante. Tem gente do agronegócio, tem gente da indústria, tem gente do comércio. Mas essas pessoas, efetivamente, elas representam, têm uma procuração. É um instrumento de mandato, é uma procuração. A pessoa, o que é o mandato de um deputado? O mandato de um deputado é uma procuração que você dá em branco para alguém fazer por você aquilo que você quer que faça. Então, eu não concordo com essa lei, o que eu faço? Fico sentado dentro de casa. Não. O que você faz? Vou lá, mando para o meu deputado. Eu sei em quem eu votei. O senhor também sabe quem o senhor votou para deputado? Eles que fazem as leis, vou lá e mando para ele por e-mail. Não, mas ele é uma pessoa tão distante. Não, ele não era distante. Você sabia o número dele, sabia o nome dele, sabia quem ele era, ele apareceu na televisão, ele apareceu na porta da tua casa, ele pediu o seu voto. Ele pediu que você assinasse para ele uma procuração em branco para ele fizesse para você aquilo que ele quisesse. Por isso, um instrumento de mandato, como é a procuração, como um instrumento de mandato que um cliente dá para um advogado. Então, melhor, cobre do seu deputado. Meu deputado, eu quero que você modifique essa lei. Agora, um e-mail vai resolver? Não. Agora, 10 mil e-mails, se o cara teve 20 mil votos, 30 mil votos, o cara fala, opa, peraí, eu vou ter que me mexer. Às vezes a gente vê e assiste na televisão, nos noticiários aí, tinha um deputado federal que ele não sabia o nome da pessoa e não sabia o caso que se tratava. Que o problema das fake news seria o Elon Musk. Saiu até como meme, tudo. Meu Evandro, Deus! Acontece o seguinte... Esse cara está fazendo lei, doutor. Como é que o senhor julga? Como é que a gente vai operar direito com alguém fazendo uma lei dessa forma? Olha, te respondendo, a gente deveria saber qual foi o deputado que nós votamos, qual foi o senador, quer dizer, o candidato, né? Sim. O senador que nós votamos, qual foi o vereador que nós votamos. É engraçado. Como se diz que no Brasil o voto é um dever, quando na verdade ninguém tem dever de votar. O dever, na verdade, é o comparecimento, né? Exatamente. Você tem o dever de comparecer. Votar, você não é obrigado, porque pode chegar lá e a multa é R$1 e pouco. Então, é R$1 e pouco. Por conta dessa evasão que se tem, muita gente não vai se votar, 30%, 25%, 30% não vota. Por quê? Porque a multa é R$1 e pouco. Já ouvi gente dizer isso, eu não vou sair lá de onde eu estou passando meu feriado, aproveito o feriado, pra, né, vou gastar R$6. Aí eu vou pagar R$7 aí, então eu pago essa multa. Não, mas ele vai pagar R$6 para ir pegar um ônibus, para ficar na fila, para pagar mais R$6. Se ele ficar em casa, ele paga R$2. Deixa eu te falar um pouco a respeito do problema, já que você tocou em processo legislativo. Por favor. É uma coisa que eu conheço bem, que eu assessorei 4 ministros de Estado. Eu assessorei o Delfim Neto 2 vezes. Mas era um doutor em economia. Era. Eu era procurador da República na época, fui requisitado para o Ministério do Planejamento de Brasília, onde eu assessorei esses 4 ministros na consultoria jurídica, como consultor jurídico adjunto lá. E quando um parlamentar elabora um projeto de lei, geralmente o serviço competente do Senado lá, de divulgação, manda para todos os ministérios aquele anteprojeto, que diz quem é o deputado e manda para lá com a exposição de motivos, o que ele pretende. E o Ministério do Planejamento, que na época era um dos mais importantes, né, do governo, e 2 deles, inclusive, da época do governo militar. Aí, aí eles mandavam para a consultoria jurídica para nós opinarmos sobre o projeto, o anteprojeto de lei, sobre os mais variados aspectos, sobre o aspecto econômico, aspecto social, aspecto político, aspecto tal. E eu, quando o anteprojeto desse chegar nas minhas mãos, eu não me limitava a dizer se ele era viável, se não era inviável, se era constitucional, se não era inconstitucional, porque apesar de ter aquela comissão de Constituição e Justiça lá, todos os ministérios analisam os anteprojetos que batem na Câmara ou no Senado Federal. Mas eu fazia mais. Eu, às vezes, via umas redações tão absurdas, inclusive alguns até com erro de português aí, que eu falei, toma a liberdade de sugerir tal redação, e às vezes sugeria. Quer dizer, eu procurava não modificar o sentido, entendeu? O objetivo, a finalidade
que o deputado ou que o senador pretendia com aquele projeto, mas eu sempre acrescentava lá o que me parecia mais correto. E fiz uma sugestão que foi acolhida na época, e que existem nas leis, que é a lei prevê no final, assim, os advogados todos sabem, essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. Mas quando isso sai, ela já entrou. Sim. Porque com a publicação ela já entra. Então, aí já é uma parte do direito administrativo. Então, conversei com o ministro, falei com o ministro, vamos fazer o seguinte, todo projeto aqui, nós vamos colocar, essa lei entra em vigor, quando for na data da publicação. Quando for para entrar em vigor numa outra data, que é o que no vocabulário jurídico, sim, é a tal da vacatio legis, né, do tempo que vai entre a promulgação da lei e a entrada dela em vigor, então a gente colocaria entrará em vigor, porque aí sim, ela foi publicada, mas ela não está, então ela entrará. Pois eu vi com uma certa estranheza que num dos governos do PT, isso foi no campanha do PT, voltou outra vez, saiu alguma... Porque existe um manual de redação de leis, eu não sei se você sabe. Existe um manual de redação de leis. Mas ele está esquecido como... não é livro de cabeceira. Mas existe. Ele existe assim. E lá eles recomendam que do final, o artigo deverá constar. Essa lei entrará em vigor, quer dizer, voltou tudo a estaca zero, entendeu? Porque a gente fazia essa distinção que eles passaram a confundir de novo.